Estou dizendo que o eleito é aquela classe de pessoas que Paulo disse que a obra a respeito deles é uma obra já consumada. E não foi consumada na terra, ela foi consumada antes da fundação do mundo. Porque você vai para Romanos 9 e diz: aos que dantes conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então, dentro da visão de Deus, a obra está feita, porque o nome deles está colocado no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então, não há o que fazer mais a respeito deles. Eles no tempo próprio reconhecem que são eleitos ou não. E aí você olha para dentro de você e sabe se teu espírito está alinhado com esta Bíblia. Não adianta tentar discutir com Deus. Esse não é o espírito do eleito, esse é um espírito do diabo. Se você para discutir com a Bíblia, eu já sei que espírito você tem. Agora você vai ver que nem todos são eleitos e nem todos se perdem. Aí já tem um outro plano. Eleito é chamado, deixa eu explicar isso bem claro aqui, ó. Eleito é chamado a esposa do Cordeiro. Por favor, quantas irmãs estão aqui? Levante as mãos aqui, todas as mulheres que estão nesse auditório, por favor. Só me dá um sinal com a sua mão. Olha aí, ó, tantas mulheres estão aqui, mas só tem uma que vai para casa comigo. Esta é minha mulher. Só tem uma que dorme comigo, é minha mulher. Só tem uma que é íntima a mim, é minha mulher. Então existem milhões de pessoas que estão em igrejas diferentes, mas só uma vai no arrebatamento. Estes são os eleitos, a noiva. Estão me entendendo? Não quero dizer que vocês não são boas mulheres. Até pode ter mais bonitas, mais novas, mas não vão para casa. Por quê? Porque a questão é assim, ó, é uma escolha de Deus. Eu escolhi casar com ela. Deus escolheu um povo para ser chamado pelo seu nome. Amém? Você está entendendo o que é eleição? É isso. Deus escolheu. Agora, e o resto não presta? Não, não é assim. O resto não presta? Não, não é assim. O resto não estão dentro deste patamar. Então a noiva é aquela que vai para casa, é aquela que reina, é aquela que governa, é aquela que está tomando decisões, é aquela que vai governar o planeta. Esta é a noiva. Você encontra que fora da noiva não haverá pessoas que entrarão para a Nova Jerusalém na qualidade da noiva, mas que habitarão o planeta. Isto é, depois que passar o milênio e vier o trono branco do julgamento. Preste atenção e você vai entender que o mundo está na condição que está porque Satanás está influenciando as vidas das pessoas. Mas o dia em que Satanás for lançado no lago de fogo, nunca mais haverá pecado na terra. Verdade ou não é verdade? Porque quem provoca o pecado é ele. Então vamos aqui, vamos sentar no trono do julgamento. Estou falando do abecedário. O profeta William Branham, na página 236 das Eras, ele disse assim: haverá multidões que entrarão na vida sem nunca ter nascido de novo. Ou seja, quem nasce de novo é a pessoa para a qual este livro de redenção foi dedicado. Deixa eu dizer, há milhões de Bíblias vendidas, mas esta Bíblia não foi escrita para eles, foi escrita para os eleitos. Esta é a história da redenção, ou seja, que ele tem um projeto de vir buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas quem se havia perdido? Aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo. Os demais não são beneficiários com a morte de Cristo. Deixa eu explicar bem claro. O sangue de Jesus
ele só é efetivo na vida do eleito. Mas quando vier o arrebatamento, o sangue sai do propiciatório. Tá certo? Então não tem mais remissão de pecados. Muitas pessoas, depois que o arrebatamento acontecer, vão cair em si e dizer: nossa, eu assisti aquele programa, olha, eu ouvi aquela mensagem, meu pai me falou, minha mãe me falou, meu amigo me falou, eu conheci uma pessoa assim, fiquei. E muitos se rejeitarão a se curvar à pressão do sistema mundial que a besta vai impor. O que vai acontecer? Eles vão morrer, eles não fazem parte daquilo. Então você tem o cumprimento da Bíblia que diz que e não poder comprar nem vender, a perseguição e a morte virá um período terrível na grande tribulação. Estas pessoas morrem no período da tribulação. Elas não foram salvas pelo sangue de Cristo, elas deram a sua vida. Não foi o que Cristo fez por nós, Cristo morreu em nosso lugar, mas elas darão suas vidas. Este é um grupo que lá no julgamento final, Deus vai julgá-los pelo que eles fizeram. Estão me entendendo? Então pega esse grupo aqui. Muitos não aceitarão a marca da besta, mas não foram no arrebatamento. Este grupo, e entre tantos eles, é chamado na Bíblia de as virgens nécias. Ou seja, na verdade o Espírito Santo não veio, o azeite que elas não tiveram, o azeite não veio à vida delas, elas não receberam o Espírito Santo. Mas por que não receberam? Porque não eram parte da noiva. Porque o Espírito só será dado aos filhos. Vocês estão me entendendo? Então o que nós estamos olhando aqui, isso aqui não é leite desnatado, isso aqui é a verdade. Então o profeta os chamou de pessoas boas, que foram fiéis, que foram trabalhadoras, que fizeram alguma coisa pelo Evangelho, mas que de alguma maneira ficaram. Deixa eu dizer, aonde estão eles? Estão aqui dentro da mensagem e estão dentro de todos os sistemas religiosos, da Igreja Católica à Igreja Evangélica. Então entre eles você tem a Virgem Nécia, que são pessoas boas, que contribuíram com a obra, que se esforçaram, que viveram o que eles podiam crer, praticaram aquilo que podiam crer, mas por faltar eleição, não faziam parte da noiva. E eu não quero dizer que são ruins, porque não são todas as mulheres boas e bonitas que vão para casa comigo. Você elegeu uma para ser sua esposa, e Cristo elegeu uma para tomar o seu nome, e acabou. Se ele quisesse ter posto todo mundo, o problema era dele, ele poria todo mundo. Mas quando ele escolheu um povo especial para si, ele escolheu um povo especial. E eu não sou melhor do que ninguém, estou aqui dizendo obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Prestem atenção para você entender. No trono do julgamento, você se lembra que eu disse que Cristo e sua igreja são um? Como o marido e a esposa são um? Que eu disse que isto era um mistério? Você sabe que a noiva e o espírito dizem a mesma coisa? Você sabe que o seu espírito está alinhado com a palavra? Você pode dizer amém a isso? Então você para. Vamos para o trono branco do julgamento. O sentimento seu é o sentimento de Cristo, e o sentimento de Cristo é o sentimento seu. Pare aí agora e entenda. É onde muita gente entendeu mal. Você diante do trono do julgamento, aí eu disse isso muitas vezes, aparece seu pai. E o amor filho é um amor apenas carnal, mas Deus tem um amor ágape, e o amor ágape é a multiplicação por milhões e milhões de vezes do sentimento que você tem. É um amor puríssimo, é o amor que você não explica porque Deus te amou, e porque Deus te salvou, e porque Deus gosta de você, e porque Deus, um ser tão santo, anda com você e quer habitar dentro de você. Me explica isso. Você acha que você é digno disso? Porque você vem à igreja, porque você dá dízimo, porque você veste comprido? Isso não vale nada. A mesma coisa é assim lá.
aqui na terra, se alguém faz um favor para um filho meu, eu quero retribuir. Se trata bem, mas eu sou feliz. Aquela pessoa tratou bem meu filho. Você sabe que Cristo e você são a mesma pessoa. Aí chega no julgamento e ele vê lá o seu parente. Diz: venha para cá. Não, ele não pode. Por quê? Porque para mim, um copo d'água não salva ninguém. Uma roupa não salva ninguém. Um prato de comida não dá direito a uma pessoa ser salva. Mas Deus pega isto e multiplica milhões e milhões e milhões de vezes e quer retribuir, fazer um copo d'água ser tão valorizado que diz: eu estava com sede e você me deu de beber. E agora eu quero te retribuir. E a pessoa regala os olhos e diz: mas eu? Diz: quando foi que eu te vi com sede? Veja só, a noiva e Cristo são a mesma pessoa. Ele disse: quando você fez a esses. Quando você fez a ele, você estava fazendo a mim. Porque a noiva e Cristo é o mesmo. Você está entendendo? Tanto é o mesmo que está aqui, ó. A noiva e Cristo são o mesmo. Marido e mulher são o mesmo. Preste atenção assim, ó. Esta é a verdade. Esta é a razão. Porque estamos no tribunal com Ele. Porque Ele e nós somos o mesmo. Eis a razão porque a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. Mas julgar o mundo quando assentarmos com Cristo no tribunal, disse Paulo. Então você vê que não é você. O mesmo sentimento que estava em Cristo está em você. E as pessoas que conviveram com você aqui, que serão julgadas por você, serão julgadas de acordo com o sentimento de Cristo que está no seu coração. Será que vocês estão entendendo? Não é que você vai dizer: Jesus meu pai, Jesus minha mãe, Jesus olha ali, Jesus meu primo. Não tem isso não. Você nem dirá coisa alguma. Então, nós não estamos pregando que vamos fazer intercessão lá. Não, nós fazemos aqui. Aqui oramos pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos parentes. Escutem bem, por favor, escutem bem. Você ora com fé e entrega aquilo na mão de Deus. E nunca duvides: mas meu pai continua, meu filho, eu não tenho nada com isso. A maneira que Deus vai fazer para poder salvar, se você pede a salvação de alguém em vida. Abraão pediu a salvação de Ló em vida. Deus sabia a maneira que ele iria usar para salvar Ló do fogo que destruiu Sodoma. E Deus sabe qual método ele usará para salvar os seus que você intercedeu por eles. O assunto é este. Ninguém está falando em intercessão depois que morreu, não. Então você tem aqui um segundo grupo, aqueles que são bons para os filhos de Deus. Terceiro grupo: como Deus mandaria para o inferno pessoas que nasceram, cresceram e nunca ouviram a respeito do Evangelho? Tribos indígenas, povos das regiões remotas da terra, que nasceram lá, não sei da onde, na brenha do calcanhar, aonde o Judas correu e escondeu a bota, e o Evangelho nunca chegou. Estão perdidos lá na África, lá nos buracos de tatu, não sei aonde. O profeta disse: Deus terá uma maneira para julgar a cada uma daquelas pessoas. Então você tem aqui, ó, primeiro, virgens nécias; segundo, os que foram bons para a noiva; terceiro grupo, os que nunca ouviram o Evangelho. Ainda terão oportunidade no julgamento de se salvarem. E há um quarto grupo, que são os judeus, que Deus premiou. Eu não posso mudar o quadro, que Deus premiou eles com vestes brancas. Até quando? Morreram por Stalin, por Hitler, por causa do testemunho. Quer saber de uma coisa? Você para e diz assim: mas aqueles judeus que morreram, todos eles eram ortodoxos? Não, tinha alguns que eram fiéis, alguns que eram sinceros,
Mas tinha alguns que não valiam nada. De fumante, de bêbado, de adúlteros. Escuta aqui, aí você diz, mas Deus vai botar isso para dentro. E se Deus quiser botar, o que você tem com isso? Agora quero falar a todos vocês que têm parentes que não são da fé. Nunca entre nesse espírito denominacional de dizer que uma pessoa morreu e está no inferno. Você não é juiz de ninguém. Destino eterno será decidido no trono branco do julgamento. E será decidido por um sentimento chamado ágape de Deus. Não é um sentimento filho, é um sentimento ágape.